Olá, companheiros. Espero que todos estejam muito bem, que todos estejam da melhor maneira possível dentro desse momento aí excepcional e que Jesus venha trazer para nós toda a luz e tudo aquilo que é necessário para que possamos bem conduzir esse momento de encontro, de estudo, em que nós vamos abordar aqui algumas questões do Livro dos Espíritos, e nós estamos lá no capítulo que trata das penas e gozos terrestres. Hoje será objeto aí da nossa abordagem as decepções, ingratidão, afeições destruídas e uniões antipáticas. E nós vamos falar sucintamente desses temas, que são muitos, né? Mas nós vamos tentar aqui, dentro do tempo que nos foi concedido, falarmos aí de uma maneira que possa trazer aqui, ainda que um esclarecimento inicial, para que a gente tenha uma noção e depois, com mais vagar, a gente pode até retornar a esse tema num outro momento em que teremos mais tempo aí para trazermos com mais calma e com mais extensão aquilo que vai ser abordado hoje. Bem, quando nós falamos de decepções, ingratidão, afeições destruídas, vocês percebem, primeiramente, que nós estamos falando de sentimentos, né? Nós estamos falando daquilo que nós sentimos, principalmente por força ainda de sentimentos menores que possuímos, que arrastamos, muito embora esse processo evolutivo, no qual todos nós estamos inseridos nele, faz com que a gente, ao longo dessas idas e vindas, e essas idas e vindas, evidentemente, que se dão através desse processo reencarnatório, vão fazendo com que a gente possa ir deixando para trás, a gente vá se despindo de tudo isso que ainda é impróprio à nossa felicidade. E eu falo felicidade porque vocês percebem que esses sentimentos que nós nos referimos agora e que ainda nos trazem aquilo que não gostaríamos mais de sentir, que são angústias, que são dores, isso está diretamente ligado àquilo que nos afasta da nossa evolução. E a evolução traz o quê? Entendimento, traz prosperidade, traz com que a gente entenda, acima de tudo, melhor a lei de amor. Porque a gente só se decepciona, a gente só sofre aquilo que temos ainda por ingratidão, a gente só tem afeições destruídas quando a gente não entende bem a lei do amor. Quando a gente não entende bem que aquele companheiro, que em princípio é o provocador de tudo aquilo que nós não gostaríamos de sentir, tem todo o direito de se haver dessa ou daquela maneira que nos agrada e daquela maneira que nos desagrada, daquela maneira que nos faz sentir emoções boas e daquela maneira que ainda nos trazem aquele aperto no coração, aquele movimento de contrariedade, aquilo que nós não gostaríamos mais de estar passando, e aquilo que muitas das vezes nem entendemos que não é por força do que foi provocado pelo companheiro, mas aquilo que está em mim, ainda que me faz sofrer e me faz sentir aquilo que eu não gostaria mais de sentir nem de vivenciar nesse momento. E aí eu atribuo ao outro aquilo que cabe só a mim tratar, que cabe só a mim modificar em relação aos meus sentimentos. Porque toda a ingratidão, aos meus olhos e ao meu ver, está ligado a um processo de egoísmo da minha parte. É duro falar isso, né? É duro a gente perceber que o outro, segundo os meus olhos, ainda tem todo esse poder de causar em mim aquilo que eu não gostaria mais. E por conta disso ele é o culpado, claro. Por conta disso ele não entende. Por conta disso ele ainda não cresceu o suficiente
para entender que com aquela atitude, com aquele procedimento, ele me faz sofrer, me faz ficar contrariado, aumenta os meus batimentos cardíacos, a minha pulsação sobe, a minha adrenalina, e aí pode arrastar minha pressão, pode arrastar aquele problema estomacal ou gástrico que eu tenho, porque ele não soube se portar diante daquilo que ainda me fere. Mas vejam só, o que pode ser a ingratidão segundo aos meus olhos, se não uma falta de entendimento da minha parte daquilo que a lei de amor traz e versa sobre respeito, sobre individualidade, sobre entendimento e, acima de tudo, sobre perdão. Porque se eu, nesse momento, já conseguisse visualizar, já conseguisse perceber no outro aquilo que ainda reside em mim e que aquilo que ele faz é mais por ignorância do que por maldade, eu não me sentiria afetado, eu não me sentiria traído, eu não me sentiria desrespeitado. E é interessante demais falar nisso, porque tudo isso, como eu disse antes, está diretamente relacionado à lei de amor. E é necessário que nesse processo de amor eu entenda que o outro, assim como eu, tem todo o direito de errar. O outro, assim como eu, tem todo o direito de ignorar que, me fazendo mal, ele está se fazendo mal. Ele está contrariando aquilo que seria harmônico, não segundo a lei do Jorge ou de qualquer outra pessoa, mas segundo a lei de Deus. Nós nascemos para convivermos. Somos todos seres gregários. E aquilo que nos une é a lei de amor. Aquilo que nos faz conviver da melhor forma é a lei de amor. Aquilo que me faz estar harmônico e em sintonia com todos, desde aqueles que residem na minha casa, aqueles que convivem comigo no meu local de trabalho, aqueles que são meus vizinhos, aqueles que fazem parte da minha relação social. Tudo isso é interligado e é regido pela lei de amor. E quando eu entender que o outro companheiro tem tanto direito quanto eu, e quando eu entender que, malbaratando tudo isso, fazendo valer somente a minha vontade, tanto naquilo que se refere à ingratidão, mas também naquilo que se refere a decepções, eu vou claramente perceber que é exatamente aquilo que eu não quero para mim, que o outro também não quer para ele. Imaginem só, nesse momento pode parecer até um tanto quanto utopia, né? Falarmos em viver num lugar onde não haja decepções, onde não haja ingratidões, onde não haja afeições destruídas. Será que esse lugar existe? Olha, nós espíritas cremos piamente que esse lugar existe. Esses lugares existem, mas que ainda não é o nosso momento de habitá-los, por força exatamente daquilo que nós não conseguimos ainda deixar para trás. Nós não nos despimos de tudo isso. Não aprendemos a viver harmonicamente com aquele que, por um motivo qualquer, me decepcionou, me desagradou. Eu não consigo viver harmonicamente com aquele que me ofendeu. Eu perdoo, segundo a minha ótica, né? Porque aí a gente teria até que falar mais sobre perdão, porque perdoar ainda também não é do nosso momento, não é da nossa evolução. Então, quando muito, desculpamos. Mas vejam bem, sobre ressalvas, tá? Eu desculpo, mas é melhor não conviver tanto. Eu desculpo, mas é melhor mantermos uma certa distância. Eu desculpo, mas é melhor a gente não se encontrar.
porque aí eu lembro de tudo aquilo, e aí meu coração fica apertado, e aí, mais uma vez, eu me decepciono. Então, vejam bem, quando eu aprender a viver de forma que isso tudo não me toque mais, olha quanta evolução no meu ser e olha o quanto eu já aprendi da lei de amor. O quanto eu já aprendi do exercício do amor, que nada mais é que nos abraçarmos da forma como somos. Nada mais é do que nos respeitarmos a fim de que não tenhamos esse fantasma das afeições destruídas, né? Porque eu gosto muito, desde que não esbarre nos meus interesses. Eu gosto muito, mas não diga em público que eu tenho esse ou aquele defeito. A partir daí, toda a afeição que porventura habitava em meu coração, no meu sentimento, já se destruiu. E é com a evolução, é com o progresso, é com a caminhada rumo ao meu melhor, espiritualmente falando, que eu vou deixar tudo isso para trás, que eu vou entender que a melhor forma de agradar a Deus é agradando ao meu companheiro, principalmente aquele que me desagrada. Poxa, mas precisa mesmo ser assim? Eu tenho que tratar melhor aquele que me desagrada? Não, não tenho que tratar melhor. Eu tenho que tratá-lo bem também, porque ele é o meu irmão. Com tudo isso que ele possui e com tudo isso que eu possuo, nós somos irmãos. O nosso pai é um pai só. Até porque, vejam bem, as nossas eleições, naquilo que se refere aos nossos amores, às nossas companhias, aqueles que convivem conosco, nem sempre são as melhores, né? Porque eu sei que o companheiro possui esse e aquele defeito. Ou é só aquela não qualidade. Mas eu convivo bem com ele. Eu convivo bem. Até o momento em que aquilo toque diretamente a mim. Porque ele pode fazer com todos. Tá tudo certo. Ele é assim. Eu sei que ele é assim. Mas fez comigo, aí não. Fez comigo, ele desprezou aquilo de mais puro que eu tinha, que era o sentimento em relação a ele. E aí ele jogou tudo isso fora. Mas eu não sabia que o companheiro, tal como eu, era portador de não qualidades. Eu não o elegi ainda assim para ser meu amigo, para ser meu companheiro, para ser minha companheira. Como funciona isso? Deveria funcionar, segundo a lei de amor, com todo o meu entendimento de que aquele companheiro portador de tudo aquilo que é uma não qualidade, que é da lei também, nesse momento nosso de progressão, de evolução, é da lei, eu deveria saber que esse companheiro está sujeito a tudo isso. Ele está sujeito a reagir a provocações, ele está sujeito a ficar de mal, ele está sujeito a ficar de bico, ele está sujeito a ter os seus momentos, assim como todos nós estamos. Vejam a importância, né, do estudo para a gente, né? Porque quando a gente tem todo esse entendimento ou esse esclarecimento, como as coisas funcionam de uma forma diferenciada para nós, né? E como último item aqui, que trata das uniões antipáticas, a gente tem até, na leitura da própria pergunta, a gente tem até um entendimento maior de como nós nos precipitamos a eleger aqueles companheiros que vão conviver conosco. E eu falo aí de um convívio conjugal mesmo, né? A gente se une mais por força da nossa vaidade, mais por força do nosso orgulho, mais por força do que os nossos olhos veem, do que propriamente por força de afinidades.
por força de simpatias, né? A gente não quer saber se o companheiro está afeto a mim porque gostamos das mesmas coisas. Em princípio, o sentido que mais nos sensibiliza é o visual. E aí eu olho, eu gosto daquela figura, mesmo sabendo que aquela figura tem esse ou aquele defeito. E aí eu me uno. E aí eu vou sofrer as consequências de mais escolhas. Mas nem sempre a gente está numa condição de escolha que nos permita visualizar tudo. E aí a gente teria que falar mais, um pouco mais, porque isso tudo é da lei. Nós malbaratamos a lei em muitos momentos. E agora nos é dada a oportunidade de estarmos aqui, nos equilibrando e sofrendo daquele mesmo mal que eu pratiquei. E essas uniões, que têm evidentemente um caráter expiatório, também trazem no seu bojo um caráter didático. Eu, espírito, preciso entender que sou provocador de tantas outras situações contrárias à lei de amor que fazem com que companheiros sintam ou experimentem aquilo que é provocador de dores, angústias, sofrimentos e tristezas. E aí o nosso Pai de misericórdia nos permite uma reposição de valores, vivenciando aquilo que fomos provocadores e, nesse momento, nos instruindo a respeito daquilo que causa tudo aquilo que não gostaríamos de sentir, ou pelo menos sentir mais, e a partir daí eu tenho toda uma oportunidade de didaticamente aprender com essa dor. Interessante, né? Interessante como o nosso Pai é zeloso conosco e nos permite esse aprendizado nesse momento em que supostamente estamos sofrendo. Daí as chamadas uniões antipáticas também. Tem mais coisas, mas o nosso momento, como eu disse anteriormente, é um momento exíguo, né? Nós estamos vivendo aí, por força dessa situação excepcional, nós estamos vivendo também nos nossos estudos aquilo que é diferente. E também é diferente o tempo que nós temos para nos apresentarmos e entender um pouco mais daquilo que essa espiritualidade amiga e sempre, sempre, sempre nos abraçando faz chegar até nós. Companheiros, num outro momento falaremos mais um pouco, talvez a respeito desse tema ou talvez a respeito de um outro tema, mas sendo certo que é sempre bom estarmos juntos. E por isso nós agradecemos ao nosso Pai e o nosso Mestre Maior e toda essa espiritualidade que permite que entendamos, estudando, absorvendo e fazendo com que tudo isso seja promovido em prol de uma coletividade maior. Que Jesus fortaleça, ilumine nossos caminhos e traga para os nossos corações tudo aquilo que é de nossa necessidade. Graças a Deus.